Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar mais uma vez de Vasco, falar de tudo que está acontecendo, do jogo de ontem também, um jogo que o Vasco perdeu a oportunidade de entrar numa vaga para a Sul-Americana, perdeu muita oportunidade de gols ontem, e a gente vai dissecar um pouco desse jogo aqui, as questões do Rossi e tudo que aconteceu ontem na partida entre Vasco e Cruzeiro, e aproveitar e já falar também da próxima partida, da partida entre Vasco e Atlético Paranaense lá no Paraná. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo complicado. É bom já sabermos disso, né? Porque, de verdade, o Vasco vai penar. Esse jogo contra o Atlético Paranaense não é um jogo que a gente pode esperar uma vitória tranquila do Vasco. Esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco poderia ter ganho tranquilamente. A verdade é essa, acabou não vencendo por conta de um pouco de soberba até, não sei se foi um desleixo, se foi soberbo, o que foi, mas o Vasco acabou perdendo uma oportunidade gigantesca de entrar na zona de classificação da Libertadores e praticamente se livrar também do rebaixamento, da zona do rebaixamento. O Vasco vai penar até o final, vai lutar até o final. O jogo de ontem era para ter ganho, era para ter saído dessa zona maldita, e agora o Vasco vai precisar da força da sua torcida e também da qualidade do seu técnico, junto com o elenco que tem, para tentar sair dessa fase. Não está uma fase ruim, o Vasco não perde mais de 4 jogos, não está tão perdida a fase do Vasco assim, porém o Vasco precisa começar a ganhar. De novo, o Vasco era para ter chegado à 4ª vitória consecutiva ontem e começou bem. O time foi bem no começo do jogo, o Pumita fez um golaço, diga-se de passagem, e acabou que o Vasco se acovardou. A partir do gol do Pumita, o Vasco se recuou inteiro, era a todo momento o Vasco na parte de trás, o Vasco levando pressão do Cruzeiro, e fazer isso no finalzinho do jogo a gente entende. Porém, desde o começo, desde o segundo tempo, primeiro tempo, fazer isso, é lógico que vai dar errado. E deu errado mais uma vez. Foi assim contra o Goiás, foi assim de novo contra o Cruzeiro, e só não foi assim contra o Cuiabá porque o Vasco levou sorte. Então, toda vez que o Vasco recua, após abrir o placar, o Vasco leva empate. Contra o Botafogo, o time jogou para frente, manteve a calma, jogou para frente, não deixou o Botafogo nem pensar e venceu o Botafogo com tranquilidade. Então, assim, ou o Vasco vai começar a ter noção de que não pode recuar após fazer um gol, ou o Vasco não vai pegar a Sul-Americana e é provável que caia. O Vasco, que veio de 3 jogos sem vencer, depois da vitória contra o Fortaleza, perdeu para Flamengo, perdeu para o Inter e empatou com o Goiás. Depois venceu o Cuiabá, Botafogo e América Mineiro. Contra o Goiás era uma vitória garantida e o Vasco, por recuar demais, levou o empate e também perdeu muitos gols. Contra o Cuiabá, acabou levando um pouco de sorte e conseguiu a vitória. Contra o Botafogo também foi bem, jogou tranquilamente, jogou para frente e conseguiu mais uma vitória, dessa vez sem sustos. Contra o América Mineiro, mais um jogo difícil contra o Coelho, e o Vasco venceu por 2-1, aquele golaço de falta do Payet. E ontem, se não fosse essa covardia do elenco, o Vasco teria vencido. O jogo foi muito equilibrado, o empate foi justo, o empate não foi injusto. O gol, o pênalti cometido pelo Rossi não estava em posição irregular, o Matheus Vital. Agora, 14 chutes do Cruzeiro contra 9 do Vasco. Foram 5 a mais do Cruzeiro. Os chutes a gol 4-4. 2 gols para cada lado. Posse de bola 49 e 51. Ou seja, foi um jogo muito equilibrado. 12 faltas para o Cruzeiro, 9 para o Vasco. Um cartão amarelo para o Cruzeiro, um vermelho para o Vasco, que não interferiu no jogo, já que foi o cartão do Rossi. Então, assim, 5 escanteios para o Vasco, 7 para o Cruzeiro. Foi um jogo equilibrado. O empate foi, sim, justo. Mas não pode recuar da forma que recuou. Eu estava falando, a gente estava narrando o jogo ontem, e eu falei, durante a transmissão, que daquele jeito o Vasco ia levar o gol do empate, e até o final do primeiro tempo o Vasco levou a virada. Por um azar, a bola pegou na perna do Mendel e matou o Léo Jardim, e depois um pênalti imbecil do Rossi. O Rossi ontem foi muito mal. O Rossi está com moral ainda, ele joga muito bem, ele é um dos pilares do Vasco, mas ontem o jogo do Rossi foi pífio. Não criou no ataque, não conseguiu botar a bola na frente, não conseguiu cruzamentos, e ainda por cima fez um pênalti que gerou, um pênalti bobo, não sei o que ele estava arrumando ali, porque ele foi com esse bração aberto, fez o pênalti, o Vasco levou a virada, e ainda depois, no segundo tempo, estava no banco de reservas, já tinha sido substituído por conta de reclamação, não sei se ele falou alguma coisa,
se ele xingou ou qualquer coisa do tipo, mas ele acabou sendo expulso. Se a gente for pegar aqui a situação do Vasco no momento, é uma situação até que confortável no sentido de não ser rebaixado. O Vasco nesse momento está numa situação não tranquilo, tá? Mas está numa situação confortável, 3 pontos à frente do Bahia. Se a gente pegar a situação que a gente vê que o Vasco não está numa situação tão ruim. O Curitiba, depois do empate de ontem, praticamente está rebaixado para a segunda divisão, tem 12 pontos a menos que Vasco e Cruzeiro e tem 12 pontos a serem jogados. Portanto, para o Curitiba não cair, o Cruzeiro ou o Vasco não podem mais pontuar, de preferência para o Curitiba ou Cruzeiro, não pode mais pontuar. O Bahia pode conseguir até 3 pontos a mais, conseguir 4 pontos, ou seja, ou 4 empates até o final do campeonato, ou uma vitória e um empate, o Curitiba está rebaixado. E se Vasco e Cruzeiro pontuarem na próxima rodada, o Curitiba também será rebaixado para a segunda divisão. Então o Curitiba tem grandes chances de ser rebaixado nessa rodada, já que Goiás e Cruzeiro se enfrentam. Para o Curitiba não cair, tem que ganhar todos os jogos, tem que torcer para o Bahia não pontuar não chegar a 4 pontos a mais. Vasco ou Cruzeiro não podem pontuar e tem que passar o Goiás também. Então o Curitiba está rebaixado, nessa rodada deve ser decretado, então já está fora aí, faltam 2 vagas. Goiás pega o próprio Cruzeiro no próximo jogo, grande chance de vitória do Cruzeiro. E o Vasco vai pegar o Atlético Paranaense. Porém o Bahia enfrenta nessa rodada o Corinthians na Arena do Corinthians. Então o Vasco tem uma rodada aí de vantagem sobre o Bahia, se for na questão de pontuação, tem uma rodada de vantagem. E só que tem o seguinte, se o Vasco perde e o Bahia ganha, o Bahia passa o Vasco, porque o Vasco vai ficar com o mesmo número de vitórias do Bahia, mesmo saldo de gol, vai ficar pior com saldo de gols e pior gols pró. Então o Vasco tem que tentar chegar no empate contra o Atlético Paranaense, vai ser um jogo difícil. E o Rossi foi expulso ontem, eu pesquisei, porque ele protestou contra decisões da arbitragem, proferindo as palavras "vai tomar no" pro árbitro, e por isso foi expulso. O Rossi, inclusive, pediu desculpas para a torcida. Ele postou no Twitter: venho através desse post me desculpar com a torcida vascaína pela expulsão no jogo de hoje. Fato que não vai voltar a se repetir. Então o Rossi se desculpou com a torcida do Vasco após a expulsão por mandar o árbitro tomar naquele lugar, algo que acho que todo mundo já fez na vida em algum momento. Porém, o Vasco agora está numa situação confortável, vai pegar o Corinthians na próxima rodada jogando em casa, fecha com o Bragantino também em São Januário. Então acho que o Vasco não cai, pode ser que pegue uma Sul-Americana, mas um empate na próxima rodada contra o Paranaense seria de exímia importância para o Vasco brigar forte ainda pela Sul-Americana e principalmente para não ser rebaixado. Meu palpite para esse jogo do Vasco é uma derrota, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Sebastião, gente, não dá mais para o Sebastião. Mais um jogo péssimo, apesar da assistência que ele deu, quem cruzou foi o Payet, ele deu cabeçada para trás e o Peck chegou batendo muito bem na bola. Peck, para mim, é titular absoluto desse Vasco, não pode entrar na reserva e tem que jogar pela direita. Peck jogando muita bola, jogando demais. Sim, é um dos principais jogadores do Vasco, artilheiro do Vasco na temporada. Ah, mas está 4 anos no Vasco, só agora foi jogar bem. Ele é moleque, ele tem 22 anos. Há 4 anos atrás ele tinha 18. É normal essa oscilação. Acredito que uma pré-temporada adequada no ano que vem vai ajudar muito ele na próxima temporada. Acho que ele vai voar no Vasco no que vem. Então, Peck para mim hoje é titular. É um ótimo atacante e está salvando o Vasco. Ontem fez o gol. Agora, Sebastião perdeu 3 gols feitos. Era para o Vasco ter virado esse jogo. Se ele faz um desses gols, o Vasco saía saía do rebaixamento. O Vasco já saía do rebaixamento tranquilamente. Então, a situação está complicada por causa dele, saiu chorando de campo ontem. Ele tem 11 jogos pelo Vasco e não fez gols. Ele tem 11 jogos pelo Vasco e não está ajudando o time. É sempre um jogador a menos em campo. Perdeu um gol de cabeça ali que qualquer um faria, menos o Ener Valencia também. Perdeu um outro gol que ele, não sei o que ele aprontou, ele se desengonçou todo ali para tentar cabecear a bola, sendo que ele poderia dominar e chutar, ou chutar de primeira, ou tentar um cruzamento para o Vegetti. Atrapalhou o Vegetti em alguns momentos. Ele fica colado no Vegetti ao invés de pegar e se desmarcar e um pouco para trás. Então ele só está atrapalhando o time. Não dá mais para o Sebastião Ferreira entrar. Perdeu 3 gols feitos, fez com que o Vasco não ganhasse, ainda por cima deixou o Vasco numa situação
não tão confortável no Brasileirão e deixou o Vasco fora da zona da Sul-Americana. Foi só culpa dele? Não. Agora não dá mais para deixar esse cara lá. Outro que está muito mal, Praxedes. Vinha tendo uma regularidade legal, vinha jogando bem, mas nos últimos jogos entrou muito desligado, e desse jogo entrou desligado de novo, está precisando pegar um chá de banco. O Jair entrou ontem e mudou o meio-campo do Vasco. Ele organizou, jogou muito bem o Jair ontem, para mim foi um dos melhores do Vasco no campo, e o Vasco deve muito ao Jair no jogo de ontem, porque ele organizou o meio-campo, começou nos passes, na marcação, gostei muito do Jair ontem, ainda não acho que tem que ser titular, mas já é bom começar a pensar num chazinho de banco para o Praxedes. E acho que depois dessas atuações, o Praxedes não fica no Vasco na próxima temporada. O Payet, cara, o Payet jogou demais. O Payet jogou demais. Ontem ele está conseguindo recuperar a velocidade dele. Acho que com uma pré-temporada adequada no próximo ano ele vai voar no Brasileirão. Adequação ao clima, aos gramados e, logicamente, as viagens e ao estilo de jogo no Brasil. Eu acho que o Payet vai voar na próxima temporada. Ontem ele jogou demais. Teve um lance que ele pedalou para cima do zagueiro, conseguiu o cruzamento, acabou não saindo gol. Mas o Payet está jogando demais. Jogou muito, criou muito. E no escanteio que gerou o gol, foi ele quem cobrou. O empate ontem foi justo, 2-2. Não foi um resultado todo péssimo, mas o menos pior foi para o Vasco. Agora, para o Bahia foi ótimo. Continua 3 pontos. Pode passar o Cruzeiro na próxima rodada, caso vença o Corinthians e o Cruzeiro perca para o Goiás. Então, para o Bahia foi ótimo. Para o Vasco, nem tão bom, nem tão ruim. Um empate fora de casa não é péssimo, mas nas circunstâncias eu acho que o Vasco saiu no prejuízo. Vasco Atlético Paranaense, jogo difícil, jogo complicado. O Vasco nunca ganhou na Arena da Baixada desde que ela foi reformada. Logicamente é um tabu, tá? Eu não levo muito tabu em conta, mas é um tabu a ser quebrado desde que ela era Kyocera Arena. O Vasco não ganha lá na Baixada, e a grama ainda ajuda a prejudicar, porque é uma grama sintética, uma grama que prende mais o pé, tem que tomar muito cuidado. Então, espero que não atrapalhe no físico de ninguém isso. Tomara que tenhamos um bom jogo. No próximo sábado, dia 26, estaremos no pós-jogo de Vasco e Paranaense, para a gente secar. Não vou conseguir narrar, estarei trabalhando numa rádio aqui em Ribeirão, por isso não vou conseguir fazer o jogo, narrar o jogo, mas espero que o Vasco jogue bem, vença, e a gente vai dissecar todo o jogo no pós-jogo de Vasco e Paranaense. Vou te esperar lá, e lembrando, gente, se inscreva no canal, não custa nada, só clicar aqui embaixo e inscrever-se, deixe seu like, e hoje, 8h30 da noite, tem a live aqui no TM News. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, peço para você de novo, deixe seu like, se inscreva no canal, que ajuda muito a gente a continuar no YouTube, e 8h30 estamos de novo aqui com o TM News, dessa vez ao vivo. Te espero lá.